Aproximou-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então lhe propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca do que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-a nos seus ombros, cheio de júbilo, e indo para casa reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-o achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Continuou: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou aos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei-me depressa a melhor roupa. Vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu músicas e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhes o que era aquilo. Ele informou: Veio teu irmão, o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: Há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir a sua ordem. E nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os seus bens com as meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Irmãos, feche seus olhos rapidamente. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, queremos agradecer ao Senhor, Pai amado, pela Tua palavra. Senhor, de saber que, Senhor Deus, o Senhor fala com um grande amor às nossas vidas, Senhor Deus amado, e uma demonstração maior de amor está expressa nessas parábolas. Agora nós acabamos de ler.
E Pai amado, pedimos ao Senhor que através do Teu Santo Espírito possa falar ao nosso coração nessa noite. Deus amado, nos guiando e direcionando segundo a Tua vontade e Teu querer, em nome de Jesus Cristo. Amém? Irmãos, o capítulo número 15 de Lucas, ele é conhecido como o capítulo da graça. Muitas pessoas que estudam a Bíblia e discorrem desse estudo bíblico de Lucas 15, compreende que o capítulo 15 de Lucas, ele fala do grande amor de Deus para com o homem. Nós vamos compreender isso pelo fato do que está acontecendo, do que Jesus ele propõe essas 3 parábolas. O início do capítulo ele é bem claro em dizer por que Jesus propõe essas 3 parábolas que, embora pareçam ser 3 parábolas em si distintas, elas, irmãos, na verdade poderia se dizer que são uma única parábola, ou são 3 parábolas que se complementam e falam do mesmo significado ou o mesmo objetivo, se você analisar essas parábolas. E por que Jesus propôs essas parábolas, irmãos? Para poder falar. Vamos lá no verso de número 1 e vamos entender um pouco. Existe aqui distintamente no verso de número 1 e verso de número 2, pelo menos 2 classes de pessoas aqui, a qual o escritor Lucas ele menciona, e a qual Jesus Cristo ele quer falar e dar essa lição sobre essas parábolas. O que nós vamos notar primeiramente no verso de número 1, que Jesus estava próximo, aproximava-se Jesus dos publicanos e pecadores, todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Então você vai notar que primeiro a primeira classe de pessoas, ela é reconhecida como publicanos e pecadores. Se você, irmãos, não recordar o que é um publicano, nos tempos de Jesus Cristo são aqueles que cobram os impostos. Zaqueu era um publicano, Mateus era um publicano. Então, quando nós olhamos para essa classe de pessoas que é descrita por Lucas, nós já vemos que na sociedade em qual ele se encontrava e no contexto ao qual Jesus Cristo ele fala dessas parábolas para descrever, você vai ver que ele está falando de uma classe de pessoas que, para a sociedade judaica, ela tinha uma posição inferior aos próprios judeus. Isso na visão, irmão, judaica, e na visão do próprio judeu religioso, que você vai encontrar aqui também no texto. Então aproximava-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Você pode notar que nesse contexto, se nós trazemos para os nossos dias e nos colocarmos esse texto num contexto ao qual nós vivemos, os que se aproximavam de Jesus seriam os mendigos, ou as prostitutas, ou quem sabe aqueles que têm uma condição que as próprias sociedades os colocam à margem, os lançam à margem da sociedade. São mal vistos, são descartados muitas vezes e olhados com os olhos até mesmo atravessados. Muitas pessoas, quando veem um mendigo passando na rua, irmãos, já cruzam para o outro lado da rua, ou quando vêem alguma pessoa que acham e declaram, de certa forma, pelo seu julgamento, ser inferior à sua própria santidade, digamos assim, à sua própria posição no meio da sociedade, julgam as pessoas dessa forma. Então lhe propôs essa parábola. Você vai ver, que primeiro os que se aproximam de Jesus não têm posição religiosa, mas os que julgam têm. Os que falam daquelas pessoas que se aproximam a Jesus têm uma posição já religiosa no contexto judaico. E aí você vai ver no verso de número 2. Primeiro se aproximavam os publicanos e pecadores, e observando os fariseus e os escribas, começavam a fazer murmuração contra a atitude de Jesus Cristo de permitir que pecadores e publicanos pudessem se chegar até ele. Então
a representação dos fariseus e escribas no período de Jesus Cristo é um povo religioso, o povo que constantemente está ali na igreja ou no templo, que segue os preceitos da lei. Como se você for notar naquela parábola que fala do publicano e do fariseu, ou quando Jesus Cristo conta aquela parábola, falando sobre o próximo, você vai notar que o fariseu, na sua oração, ele se coloca superior ao publicano. Tanto é que a menção da oração do fariseu é: o Senhor, obrigado por não ser como esse publicano. Uma das coisas que ele menciona na sua oração é: obrigado por não ser como este homem é, pecador. E aqui, irmãos, o que acontece é que, se aproximando de Jesus, os pecadores e publicanos, os religiosos da época já começaram a torcer o bico, irmãos, e ficar já meio incomodados com a atitude de Jesus. Como que pode esse que se diz ter a posição que tem, dizendo quem ele é, da forma como ele veio, deixar com que pecadores e publicanos possam se assentar com ele, possam se aproximar com ele? Lembrando, irmãos, de outra parábola, a parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano, ela conta que o homem é espancado no caminho, é deixado já quase que morto e ali no caminho. E a palavra do Senhor é bem clara em dizer que descia primeiro um sacerdote da casa de Deus e passou pelo homem que estava jogado no chão, caído. E ele, o que ele faz? Ele toma e passa ao longe, não querendo cruzar com aquele homem. E na sequência, Jesus Cristo, ele diz que quem desce da casa de Deus é o levita. Tanto um religioso como outro religioso, cada um na sua designação religiosa dentro do judaísmo, um sacerdote que faz a mediação entre Deus e os homens, e o levita que tem o cuidado das coisas de Deus dentro do templo do Senhor, também passa ao longe. E você vai notar que o samaritano, e Jesus ele deixa bem claro, um homem samaritano passava também por ali e ajudou aquele homem que estava caído na beira do caminho. Então, irmãos, a religiosidade muitas das vezes nos afasta da vontade de Deus, ao ponto de não compreendermos qual é a instrução de Jesus Cristo sobre o amor ao próximo. E quando nós olhamos aqui para Lucas 15, você vai ver que Jesus Cristo, ele estava sim a receber publicanos e pecadores, mas o religioso não queria que Jesus Cristo recebesse publicanos e pecadores para poder eles ouvir do que Jesus Cristo tinha a ensinar. Então, olhando para toda essa cena e toda essa circunstância que se passava, Jesus Cristo propõe a parábola justamente para poder ensinar com relação ao que está se passando nesse momento. Aproximou-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e escribas dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E aí Jesus então lhe propôs essa parábola. E aí ele conta 3 parábolas, ou, se você preferir, uma única parábola, que na sequência ensinam sobre essa questão. A primeira parábola, ela fala da parábola da ovelha perdida. E o que se constitui a parábola da ovelha perdida? Imagine um aprisco com 100 ovelhas e uma das ovelhas se perde. Uma das ovelhas sai do aprisco e se debanda. O que acontece é que esse pastor que cuida das 100 ovelhas, ele deixa no aprisco guardado as 99 e vai em busca. Presta bem atenção, irmãos, que todo ensinamento que Jesus está falando sobre as parábolas é com relação ao questionamento do fariseu e do escriba. Ele vai e busca essa ovelha perdida, e no momento que ele busca essa ovelha perdida, ele acha esta ovelha que está perdida, coloca em seus ombros,
e volta com júbilo para sua casa. E ali existe festa junto com seus amigos, com seus servos, todos se jubilam com ele, com esse pastor. A segunda parábola, ela fala da dracma perdida, que é basicamente o que acontece com a ovelha perdida. A mulher, irmãos, ela tem 10 dracmas, que no contexto judaico significa que ela tem um dote recebido do seu esposo. São 10 dracmas que, pela tradição judaica, a mulher que se casava, ela recebia um dote do marido, que seriam essas dracmas, e ela colocava num diadema sobre a sua cabeça. Só que existe um momento que ela perde uma dessas dracmas. Só que no momento que ela perde, ela diligentemente, ela começa a varrer a casa, arrasta os móveis, limpa tudo, até encontrar a dracma perdida. No momento que ela encontra a dracma perdida, o que acontece é que ela se jubila também e se alegra junto com suas amigas e vizinhas. A terceira parábola, o mesmo significado: 2 irmãos. Você pode notar, irmãos, que distinção das parábolas é a seguinte: são 99 ovelhas justas e uma que se perdeu. Existem 9 dracmas que estão na posse da mulher e uma que se perdeu. E você vai notar na parábola do filho pródigo que existe um irmão que sai da presença do seu pai, toma da sua herança, dispensa isso tudo, e depois retorna. Existe o irmão mais velho que está junto do pai. Mas o que acontece é que quando o irmão mais novo retorna, a palavra também diz que eles se jubilam e, irmãos, festejam por ter retornado o irmão mais novo. E aqui, irmãos, existem os ensinamentos que nós temos que aprender com essas parábolas. Para você começar a compreender o que Jesus quis propor pela parábola, é que quando os judeus, fariseus e escribas, eles falavam com relação aos pecadores e os publicanos, dizendo que Jesus se assentava com eles e comia com eles, Jesus pôs a parábola e falava assim: mas por acaso, quem deve ser resgatado? Seriam as 99 ovelhas? Seriam as 9 dracmas que já estão à posse da mulher? Seria o filho mais velho do pai que deixou o seu filho mais novo ir? Então Jesus Cristo fala: não, porque Deus, ele vai ao encontro daquele que se perdeu. Logicamente, irmãos, que esse contexto Jesus está ensinando para os judeus, mas toda a humanidade, ela se encaixa e se enquadra dentro da ovelha que se perdeu, ou da dracma que foi perdida, ou do filho mais novo que, irmão, saiu da presença de Deus. Você vai notar que no que Jesus quis dizer é que o povo judeu, se achando um povo, os escribas e fariseus se achando um povo acima dos demais, eles queriam ditar a Jesus Cristo de que forma ele deveria agir, não se assentando com pecadores, com publicanos, e não fazendo parte de nenhum tipo como que eu posso dizer, de amizade, ou até mesmo se achegando até esses homens. Irmãos, é interessante pegar esse contexto, logicamente Jesus ensinando para os judeus, e tomarmos esse contexto para a vida da igreja, aonde nos achamos, irmãos, muitas das vezes superiores aos demais homens da face da terra. E eu estou falando sobre igreja. Queremos muitas das vezes, irmãos, não sabemos que o amor de Deus, ele é tão abrangente ao ponto de alcançar pessoas que, para mim e para você, não estão, irmãos, na condição de nós mesmos acharmos que são dignos do amor de Deus. Por muitas das vezes a igreja julga
em vez de amar. Por muitas das vezes a igreja ela expulsa em vez de aproximar. Por muitas das vezes a igreja, irmãos, ela lança para fora do que para trazer para dentro. Porque nós somos religiosos como os escribas e os fariseus. Somos ao certo ponto como esses homens que não compreendem que o amor de Deus ele é abrangente ao ponto de se achegar até pecadores e publicanos, de se achegar até pessoas que estão na margem da sociedade, a qual nós nos esquecemos que nós nos encontrávamos até Jesus Cristo nos resgatar. É interessante que nessa circunstância que acontece a parábola, o que acontece na parábola da ovelha perdida é que se perde o pecador, se coloca, irmãos, nessa condição, se perde o pecador, se afasta o pecador da presença de Deus. A história da raça humana, ela se encontra nessa condição, todos extraviados da presença de Deus, distantes da presença de Deus, e o que acontece é que o pastor, ele vai ao encontro da ovelha. Na parábola, irmãos, da dracma perdida, o que acontece é que essa mulher, representando ali, irmãos, o amor de Deus para com a humanidade, acontece que quando se perde aquela dracma que está perdida, quem vai ao encontro à dracma perdida, fazendo todo o trabalho dentro da casa, a limpeza, a purificação naquele lugar, limpando e varrendo e limpando os móveis, é a própria mulher, que é a representação da pessoa de Deus, irmãos, no contexto a qual nós estamos aprendendo. E o interessante da parábola do filho pródigo, que muitas das vezes passa desapercebido pela nossa vida, lê comigo lá o verso de número 20. E levantando-se foi para seu pai, vinha ele ainda de longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o filho pródigo, quando você vai notar que ele não queria ser restituído da sua filiação, ele apenas desejava estar na presença do seu pai porque ele estava passando fome. Ele falou assim: por que eu vou passar de necessidade, sendo que os servos do meu pai, ele tem uma posição melhor do que eu tenho hoje? Para você notar, irmãos, qual que é a posição do judeu aqui, preste bem atenção, você vai notar em alguns pontos. Primeiro, uma das coisas mais humilhantes para o judeu, irmãos, é tomar animal impuro para poder comer. Você vai notar que o que acontece com esse jovem judeu, no contexto que Jesus está ensinando ao povo judeu, está falando para judeu, a primeira coisa que acontece depois que ele gasta absolutamente todo o seu dinheiro, é que ele vai cuidar de porcos. E isso para o judeu, irmão, seria como uma humilhação. E além de ele cuidar de porcos, ainda diz o texto que ele deseja comer a comida dos porcos. Para o judeu já era, irmãos, algo impossível cuidar de porco. O judeu nunca teria uma criação de porcos. É um animal impuro. Sendo já um animal impuro para o judeu cuidar, além de tudo isso, de chegar nessa condição da sua posição como judeu, ele ainda deseja comer a comida que os porcos comem. Então você vai ver, irmãos, a degradação do homem ao ponto que se distancia da presença de Deus. Ele chega no mais baixo, irmãos. Ele chega na posição mais baixa que o homem pode alcançar. E aí você pode notar, irmãos, como que anda a humanidade sem Deus. Como que anda o homem sem Deus? Como que a humanidade ela caminha não querendo andar com um Criador? Chega num ponto a qual para o judeu já era
já era humilhante ele cuidar de porcos, desejar ainda comer o que os porcos comem, ele chega numa posição ainda mais abaixo. Só que quando ele toma atitude, como é descrito aqui, ele não toma atitude para poder retornar para a casa do seu pai e ser recebido como filho. O que acontece é que ele fala: eu vou voltar porque os trabalhadores do meu pai, eles estão melhores do que eu. E quando ele diz assim: olha, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E para você entender, irmãos, no contexto aqui, essa palavra trabalhadores, no original, seria como um trabalhador sem compromisso com o patrão. Seria mais ou menos um freelance nos dias de hoje. Trabalha, não tem compromisso com o patrão, toma do dinheiro que é devido do seu salário e vai gastar, e não tem comprometimento com o patrão. Essa é a intenção do garoto: não ser recebido como filho e não ter comprometimento novamente com seu pai. Só que você vai ver que quando ele se levanta, e uma das partes mais bonitas dessa parábola é que se passa muitas das vezes desapercebido por nós. É que no verso de número 20, quando o menino se levanta, vai ter com seu pai, vinha ele ainda ao longe. Irmãos, eu fui ministrar um tempo atrás uma ceia para uma irmã, e eu trouxe essa mensagem, e a irmã, ela falou assim: pastor, eu começo a visualizar na minha mente essa história. Eu começo, quando o Senhor está falando, eu começo a visualizar o que acontece nessa história. E ela disse assim: eu imagino, pastor, uma estrada assim de terra bem comprida, uma porta assim como se fosse uma entrada de um sítio, uma fazenda de madeira, e o pai dentro de numa varandinha da casa, o tempo todo olhando para a entrada da fazenda, aguardando que o seu filho retorne, e esperando que o seu filho volte a casa. E é exatamente isso que acontece, irmãos. O pai, ele em nenhum momento, ele não deixa de esperar que o filho aponte para aquela estrada, e isso que acontece na parábola. Vinha ele ainda ao longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Para você compreender, irmãos, o que esse jovem da parábola que ele tinha feito, e você entender a atitude do pai, o jovem no contexto judaico, primeiro, existiam dois irmãos, o mais velho e o mais novo. Segundo a lei judaica, o mais velho sempre tinha uma porção maior da herança. Então o menino que ficou, ele recebeu uma parte um pouco maior da herança do que o filho mais novo que saiu. Segundo, a herança só é adquirida quando uma pessoa morre. Na declaração do filho para o pai, é como se ele desejasse a morte do seu pai. É como se ele não se importasse com, irmãos, a vida do seu pai. Ele pede, antes mesmo da morte do seu pai, a sua parte na herança. Terceiro, a palavra vai dizer que ele gasta dissolutamente, saindo da presença do pai, gasta o dinheiro da forma que ele bem quer. Ainda o irmão mais velho fala assim: olha, ele saiu e gastou com as meretrizes. Não se sabe ao certo com que ele gastou. Pode ter sido com prostituição, com bebedice, distante da presença do seu pai. Então você vai notar que essa é a circunstância do irmão mais novo.
toda essa situação que acontecia com aquele garoto. E aí você, irmãos, vai compreender, segundo esse relato, ainda melhor, de uma maneira maior, qual é a dimensão do amor do Pai. Ao ponto de aguardar todos os dias o seu filho retornar para casa. Quando ele retorna, enquanto seu pai, o filho diz: Pai, pequei contra o céu diante de ti e não sou digno de ser chamado seu filho. E você vai ver, irmãos, que na frase anterior ele disse essa mesma frase, só que existe uma interrupção do pai, porque esse menino ia continuar na sua frase. Olha, ele ia continuar dizendo essa frase assim: o filho diz: Pai, pequei contra o céu, verso 21, estou lendo, e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu. E aí o que ele ia dizer na sequência? Trata-me como um dos teus. Não era isso que ele tinha dito anteriormente, antes de chegar ao pai? Mas no momento que ele chega na presença do pai e fala: Pai, eu pequei, não sou digno de ser chamado teu filho, ele é interrompido pelo pai, ao ponto que o pai diz: porém disse a seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu e põe-lhe um anel no dedo, sandália nos pés, trazei também e matai um novilho cevado, comamos e nos regozijemos. Foi, na verdade, irmãos, impedido pelo pai a última parte da fala do garoto, porque ele não queria ser recebido novamente como filho. Mas preste bem atenção, irmãos, Deus, Ele, mesmo nós estando na mortandade, no pecado, afastado de sua presença, Ele ainda nos recebe como filhos. Ele ainda nos coloca na posição de filhos, mesmo distantes, mesmo afastados, mesmo andando dissolutamente pelo mundo, mesmo, irmãos, rejeitando muitas das vezes no passado a presença de Deus, a manifestação do Senhor. Quando fomos alcançados pela sua graça, o Senhor nos trouxe para fazer, irmãos, de nós filhos. Não somos apenas servos e trabalhadores da sua fazenda, mas somos conhecidos como filhos. Porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Tanto a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo, ela fala de uma humanidade distante de Deus, uma humanidade afastada, porque a palavra no início, irmãos, diz que o homem tinha relacionamento com Deus. Na criação de Deus existia um relacionamento entre Deus e o homem. Só que se nós tomarmos a vida de Adão e Eva como um símbolo da humanidade e por onde todo o pecado entrou na humanidade, nós podemos olhar e ver que assim como aquela ovelha que se fugiu da presença do seu pastor, assim como a dracma, irmãos, que caiu e ficou perdida, e como o filho que pediu a sua herança, toda a humanidade se extraviou da presença de Deus. Mas você pode notar em todas as três parábolas que quem sempre restitui a vida do homem, quem sempre vai e corre em direção ao homem, quem foi, irmãos, em direção à ovelha? A ovelha retornou ao seu lar? Não, o pastor foi atrás dela. A dracma, ela por acaso apareceu sozinha? Não,
Foi a mulher que procurou diligentemente dentro da sua casa. O filho que buscou ser restituído da sua filiação? Não. Foi o pai que o recebeu como filho. Sempre temos que compreender que Deus é o princípio de toda a reconciliação entre Ele e os homens. 2 Coríntios capítulo de número 5, verso de número 18. A saber, que Deus estava com Cristo, reconciliando consigo o mundo. Por isso que essa parábola, esse capítulo de número 15 de Lucas, é o capítulo da graça, onde se manifesta a graça de Deus, onde nós conhecemos o amor do Pai, onde nós podemos compreender qual é o zelo de Deus para com as nossas vidas. Só para podermos concluir, a parábola do filho pródigo, lá no seu final, a partir do verso de número 25. Eu vou retornar só para que os irmãos possam se situar. Lá no verso de número 1 e 2 diz: aproximou-se Jesus e todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Agora você nota, irmãos, a atitude do irmão mais velho. E encaixa, irmãos, nisso que Jesus Cristo está passando nessa circunstância. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava se aproximou-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos seus criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar, saindo, porém, o pai procurava, o que está escrito aí? Reconciliá-lo. Preste bem atenção. No contexto aqui da parábola do filho pródigo, se nós encaixarmos no que Jesus Cristo passa no início aqui do capítulo, o irmão mais novo seria os pecadores, e o irmão mais velho seria os fariseus e os escribas. Olhando, irmãos, ao ponto que o judeu ele olha e fala: Senhor, nós somos um povo eleito, um povo escolhido. Só que o que é dito aqui no verso de número 28, que ele se indigna de o pai ter recebido o irmão mais novo. A graça chegou sim para os pecadores, mas no momento que ele se indigna, o que é necessário é que o pai procure conciliá-lo. Embora, irmãos, judeus sejam um povo escolhido, eles necessitam se conciliar também. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo e jamais transgredi a sua ordem, e nunca me desse um cabrito sequer para alegar-me com os meus amigos. Vindo, porém, teu filho, que desperdiçou seus bens com as meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que regozijarmos e alegrarmos, porque o teu irmão que estava morto reviveu, estava perdido e foi achado. A parábola termina aí. Termina nesse ponto. E eu quero dizer algo para os irmãos para poder encerrar. Não importa a sua condição quando Jesus Cristo já chegou até você. Não importa se publicano, se fariseu, se pecador ou escriba.
Não importa, irmão, se prostituta ou advogado, homossexual ou médico, branco, negro, o importante é como nós recebemos a graça de Deus. Porque o irmão mais novo, ele, por mais que ele tivesse gastado absolutamente os seus bens, quando o pai chegou para ele com o seu favor, ele foi receptivo à graça de Deus. Ao ponto que o irmão mais velho, ele foi, na verdade, teve uma repulsa a tudo que estava acontecendo. A parábola termina não dizendo qual foi a atitude do irmão mais velho. Se ele se reconciliou, se ele se alegrou, se ele se regozijou, se ele não saiu da presença do pai, se ele permaneceu. Então, o importante não é a sua posição. Importante não é quem você pode achar que você é perante Deus. O importante é que você ouviu e recebeu a mensagem da graça, a qual foi proclamado pelo Evangelho da salvação.